Olá, meu bom dia, meus irmãos queridos. Manhã de quarta-feira, já estamos no meado desta semana. É um privilégio muito grande estar com você constantemente, todos os dias pela manhã, aqui na nossa sala para ouvirmos sempre um pouquinho mais da Palavra de Deus, que é muito prazeroso, confortante, e tenho certeza que é uma bênção para você e uma bênção para mim também. A nossa lição de hoje, cuidado com doutrinas diferentes e estranhas, era a demonstração de uma grande preocupação que estava tomando conta do coração de Paulo, pela que ele já estava vendo, essa introdução de falsas doutrinas, de mensagens, ensinamentos estranhos, fora dos ensinamentos da Palavra de Deus que estavam sendo introduzidos na Igreja de Deus já naqueles dias. Mas antes de dar continuação, vamos orar. Deus Santo, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esta bendita oportunidade de, nesta manhã de quarta-feira, podermos, na Sala da Esperança, tirar esse tempinho para ouvir o Senhor falar ao nosso coração através da iluminação da Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu estava falando, Paulo estava já muito preocupado. Ele já estava assim, ficando entristecido, porque depois de tanto esforço, de tanta luta, ensinando a Palavra de Deus, palavra pura, que foi ensinado por Cristo Jesus e sequentemente foi também conduzida, pelos discípulos, pelos apóstolos, os seguidores de Jesus. Mas, à medida que a Igreja de Deus avançava, ela crescia, muitos e muitos agregavam à família de Deus. Queridos, Paulo percebeu que muitos falsos seguidores estavam introduzindo em meio ao cristianismo, o povo de Deus, simplesmente com intenções impróprias, intenções de si mesmo, intenções de atrapalhar e impedir o avanço da obra de Deus. E a Palavra de Deus mostra para nós que estas pessoas existe e continuará existindo, porque Satanás ele vai colocar pessoas em meio ao povo de Deus como joio, para tentar impedir o crescimento da obra de Deus avançando cada vez mais. Então tudo o que ele faz é tentar impedir, trazendo essas dúvidas para os fiéis seguidores. Será que esses estão certos? Ou será que os que estão trazendo essas doutrinas para nós, que é diferente do que aprendemos, estão certos? Por isso a recomendação, meus queridos, da própria Palavra de Deus é que você precisa estudar, abrir, examinar, não uma leitura superficial, mas uma leitura de exame da Palavra de Deus. Você nunca deve simplesmente ouvir alguém dizer que ele é um enviado de Deus, que ele é um apóstolo de Deus, que ele é um missionário de Deus, que ele é um pastor de Deus, é uma pessoa enviada por Deus, e que você simplesmente vai ouvir esta pessoa. Mas você que é muito sábio e inteligente, você precisa ouvir, precisa comparar com essas escrituras sagradas para ver se está coerente aquilo que ele está ensinando com a Bíblia Sagrada. Se não estiver,
verdadeiramente esse é um falso, é um mentiroso, tá? É simplesmente um charlatão que está introduzindo doutrinas estranhas, doutrinas diferentes, fora dos ensinamentos da palavra de Deus. Tá? E a estes você não deve dar crédito de maneira nenhuma, mas você deve estudar a palavra de Deus, examinar a palavra de Deus, conhecer mais da palavra de Deus, para não cair nessas tentações. Correto? Pois é. Queridos, aqui uma das preocupações de Paulo era porque depois que havia ensinado que a salvação era somente por meio da graça de Cristo Jesus, somente por meio do sacrifício de Jesus, somente através da intercessão de Jesus é que nós somos justificados, somos perdoados, que nós somos, meus queridos, purificados dos nossos pecados, lavados, e também nós somos libertos da condenação do pecado. Só que muitos daqueles judeus que haviam conhecido a Cristo estavam voltando atrás. Estava voltando a oferecer sacrifício, estava voltando a oferecer oferta de animais, tá? Comendo as suas carnes depois de sacrificada, acreditando que aquilo ali era sagrado. Queridos, a palavra de Deus deixa muito bem claro, e Paulo queria que aqueles irmãos entendessem, que depois que Jesus havia feito o seu sacrifício na cruz, tudo aquilo ficou no passado. Porque tudo aquilo que era feito, meus queridos, era apenas uma sombra, era uma demonstração figurada da fé que eles tinham no verdadeiro sacrifício que era Jesus, no verdadeiro sacrifício que era Jesus, no verdadeiro cordeiro que era Jesus. Então Paulo queria que eles entendessem que tudo aquilo terminou, ficou até a cruz. Jesus fez tudo o que realmente eles acreditavam que ele viria e faria por meio do sacrifício que eles ofereciam. Mas aquilo era apenas uma sombra, terminou. A real chegou, Cristo é o real, é o verdadeiro sacrifício real, e ele havia chegado. Tá? Mas muitos estavam voltando, estavam desacreditando os ensinamentos da palavra de Deus. E era por isso, meus queridos, que além deles estar voltando a oferecer esse tipo de sacrifício, ainda estava tentando induzir a muitos, dizendo que Cristo viria e veio, mas era necessário continuar com os sacrifícios, tentando a sua salvação pelas suas obras. E Paulo estava preocupado, porque com o fermento que levé da massa, queridos, aquele tipo de doutrina falsa e diferente, estranha que estava sendo ensinado na igreja de Deus, estava surtindo muito efeitos sobre pessoas que muitas e muitas vezes estavam dispostos a deixar a palavra de Deus e seguir as suas próprias doutrinas, as suas próprias tradições. Essa era a preocupação de Paulo. Paulo havia ensinado para aqueles nossos irmãos judeus e para todos os gentios por onde ele passava, meus queridos, que a salvação era somente por Jesus, aquele que é o Criador de todas as coisas, criou tudo pelo poder da sua palavra. Agora ele se fez menor do que os anjos, porque ele tomou a minha natureza e a sua natureza, a minha dor e a sua dor, a minha condenação e a sua condenação, Jesus tomou e levou sobre si.
Jesus não levou em conta o vexame e a vergonha da cruz. Ele foi até a pior das mortes, morte de cruz, que era reservada simplesmente para o pior dos malfeitores ou bandidos. E Jesus, ele decidiu tomar essa condenação por mim e por você. E era isso que Paulo queria que os irmãos entendessem e compreendessem. É essa graça única que pode nos salvar, e não o esforço pelas nossas obras, por aquilo que nós oferecemos. Tá? Paulo queria que aqueles irmãos entendessem. Queridos, não é diferente hoje nos nossos dias. Quantas religiões existem hoje? Quantas religiões? Praticamente uma religião para cada um. Ou seja, uma religião para satisfazer os desejos de cada pessoa. Será que estes estão ensinando a verdade? Estão ensinando a doutrina da palavra de Deus? Será que todas essas religiões, esses pastores, esses apóstolos, esses missionários, esses bispos, será que todos eles estão ensinando aquilo que está na palavra de Deus? Cuidado, meus queridos, Paulo está dizendo, cuidado com doutrinas diferentes e estranhas. Cuidados com aqueles que batem na sua porta para te ensinar algo da Bíblia, mas apenas pega um único texto fora do contexto, forma uma doutrina e tenta te ensinar. Queridos, cuidado com estas pessoas, com esses ensinadores. Ele pode ser um falso profeta, ele pode ser um falso Cristo, ele pode ser um falso ensinador. Ele pode até intitular como alguém enviado de Deus. Mas se você não comparar o que ele está ensinando com a Bíblia, com a palavra de Deus, você corre um sério risco de ser enganado. Porque há muitos andando por aí, dizendo ser enviado de Deus, porém, meus queridos, os seus ensinamentos estão muito longe daquilo que Jesus ensinou, da pureza da sua palavra. Tá? Essa é a preocupação de Paulo. Cuidado com doutrinas diferentes e estranhas. Por isso Jesus recomenda: examinai as Escrituras. Errais por não conhecer as Escrituras. Muitas vezes nós tomamos decisões erradas, muitas vezes nós seguimos líderes, ensinamento que eles falam, sem mesmo provar se está correto com as Escrituras Sagradas. E muitas vezes estamos sendo enganados. E o risco de se perder é muito grande por não conhecer a palavra de Deus e segui-lo conforme os ensinamentos. Um ponto importante que eu queria deixar claro aqui, meus queridos, é a relação entre falsos ensinos e alimentos, mencionados aqui em Hebreus, no capítulo 3, verso 9, quando Paulo está dizendo que o que importa é a graça e não apenas os alimentos. Queridos, não tem nada a ver com alguns ensinadores dizendo que agora você pode comer tudo. Deixou de ser proibido, os alimentos impuros, das carnes impuras de Levítico capítulo 11, tá? Onde Deus recomendou que nós não devemos introduzir no nosso corpo carnes de animais imundos, que são carnes totalmente prejudiciais à nossa saúde. E, meus queridos, o seu corpo e o meu corpo é templo do Espírito Santo, e você não pode colocar qualquer coisa. Você não pode colocar coisas imundas, carnes imundas, ou derivados de animais imundos. Tá? Você não pode colocar dentro do seu corpo. O seu corpo precisa ser um corpo puro, lavado, regenerado, transformado
por Cristo Jesus, para que o Espírito de Deus habite em você. Tá? Aqui não tem nada a ver com aquilo ensinado lá em Levítico capítulo 11. Tá? E não há nenhuma justificativa que agora, pela graça, você pode colocar qualquer porcaria dentro do corpo, qualquer imundícia dentro do corpo. Não. A palavra de Deus permanece para sempre. E a graça de Cristo, ela é poderosa para nos dar o seu poder, para cuidarmos do nosso corpo, cuidarmos da nossa vida, para oferecer o melhor que temos para Cristo Jesus. A graça de Cristo é para nos fortalecer, para nos salvar, para continuarmos sendo fiéis a Cristo Jesus, guardando os seus mandamentos, guardando a sua palavra. E não dizer que agora você pode fazer qualquer coisa, você pode comer qualquer coisa, você pode falar qualquer palavra. Não. A graça de Cristo, ela nos salvou para vivermos uma vida de santidade, de santificação. Isso não quer dizer que nós deixamos de ser pecadores, mas isso quer dizer, meus queridos, que nós não podemos viver na prática como pecadeiros, praticando pecado por livre e espontânea vontade. Tá? Queridos, que Deus, por meio do Espírito Santo, possa te iluminar, que você possa compreender cada vez mais a importância da Palavra de Deus. Estuda a Palavra de Deus, e isso que eu estou falando com você, não simplesmente ouvem, mas confere também na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, para você comparar se eu estou falando a verdade ou se eu não estou falando algo contrário à Palavra de Deus. Se eu estiver falando contra a Palavra de Deus, eu sou um mentiroso. Você não pode acreditar. Mas graças a Deus, porque eu falo aquilo que está escrito na Palavra de Deus. Que Deus te abençoe e tenha um bom dia. Fique com Deus.